Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com validadores ou validators utilizando o Python e o Django. Então imagine o seguinte caso, nós temos aqui uma model, um campo no banco de dados, que no caso eu criei aqui uma tabela chamada teste com o campo 1 e coloquei isso daqui dentro da nossa área administrativa. Aqui estou utilizando um projeto pronto para a gente não ter que construir ele absolutamente do zero. E dentro desse projeto aqui eu tenho lá o testes, abrir e eu tenho lá esse valor campo que é o integer field. E eu quero fazer algumas validações de dados. Caio, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu quero falar que esse campo só pode aceitar valores que são divisíveis por 2, que são, ou seja, valores pares. Ou eu só quero aceitar valores que são divisíveis por um número x. Então eu posso, ou por exemplo, eu quero trabalhar com valores que seguem um e-mail, ou uma URL, ou uma regex qualquer que eu colocar, ou qualquer lógica que eu queira trabalhar com os valores desse determinado campo, seja ele um char field, um integer field, ou qualquer outro campo, tá bom? Então eu consigo colocar um validator antes do valor ser salvo no banco de dados. Ele irá verificar se atende às condições dos validators que a gente vai definir dentro da nossa model, tá bom? Mas antes da gente ir para o tópico da aula, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Do dia 9 a 15 de janeiro vai acontecer a PyStack Week, o retorno, o maior evento de Python e Django de todo o Brasil. Para quem já participou do ano passado, em 2022, na verdade nós ainda estamos em 2022, o evento vai acontecer dos dias 9 a 15 de janeiro, mas esse vídeo aqui está saindo provavelmente no dia 31 de dezembro de 2022. Mas em 2022 a gente tivemos algumas edições da PyStack Week, como por exemplo a PyStack Week 3 e a PyStack Week 4. E a gente teve que encerrar a PyStack Week em 2022, então no último semestre nós não tivemos uma PyStack Week para que a gente pudesse reformular o evento e fazer com que ele ficasse ainda melhor para vocês. E para quem já participou sabe da qualidade, da quantidade de conteúdo que nós entregamos em uma única semana. Em uma única semana, a PyStack Week é capaz de te ensinar muito mais do que diversos cursos pagos de meses te ensinaria. Ok? Então não perde essa oportunidade. Se você deseja conquistar a sua primeira vaga como Dev Python em 2023, essa daqui é uma ótima porta que está se abrindo para você. Então vai lá, o evento sempre será, e como sempre foi, 100% online e gratuito, tá bom? Vai acontecer dos dias 9 a 15 de janeiro e nele a gente desenvolve uma aplicação completa utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django. Todas as aplicações são 100% inéditas e não se repetem em nenhum evento, tá bom? E para quem é mais curioso e quer tomar um spoiler da aplicação que a gente vai desenvolver, é só acessar a página que está no primeiro link da descrição ou pythonando.com.br e acessar esse vídeo aqui que você terá acesso, tá bom? Então, dados esses recados, vamos começar o nosso código. Existem duas formas da gente trabalhar aqui, tá, pessoal? A gente pode criar o nosso próprio validator com as nossas lógicas, independentes qual seja. Cara, eu quero verificar se o número é igual a 1. Só quero aceitar nesse campo aqui números igual a 1. Você pode. Cara, eu só quero aceitar campos onde eles seguem uma sequência AB, AB, AB. E você pode. Não importa qual lógica seja, você pode criar o seu validator. Ou você pode utilizar algum validator pronto do Django. E na aula de hoje a gente vai aprender as duas coisas, como criar os nossos próprios validators ou como utilizar os validators do Django, certo? Então aqui, o que a gente pode trabalhar? Eu poderia escrever os meus próprios validators dentro dessa model. Então aqui eu tenho o meu app empresa, que eu peguei um projeto pronto. Dentro das models, eu tenho algumas models aqui, que a gente não vai utilizar, a gente vai trabalhar apenas com a model test, que é essa que eu criei para a gente aprender aqui na aula de hoje. Eu poderia vir aqui e criar meus próprios validators, só que começaria a ficar uma bagunça danada, eu estaria misturando models com funções e não é o intuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu app, onde está a minha model, vou criar um new file e vou chamar de validators, validator.py. Certo? E aqui dentro eu vou escrever as lógicas responsáveis por trabalhar com as validações de uma determinada model. Certo? Então o que eu vou fazer? Aqui, o primeiro passo vai ser importar o validation error. Ou seja, quando a gente quiser disparar uma mensagem de erro de validação, a gente dispara o validator error que foi criado para isso pelo próprio Django. Então eu posso fazer from django.core.exception. Todo o código que a gente desenvolver nessa aula eu vou deixar para vocês no material de apoio no segundo link da descrição, certo? Então aqui eu faço essa importação e agora para eu criar um validator é muito simples. O validator vai ser uma função, então def, vou chamar de, vamos criar um validator para números pares, ou seja, eu só quero poder adicionar em um determinado campo se o número for par. Então validate even, ou seja, de par.
E o nosso validador é uma função que vai receber um value. O value é o valor que a gente está tentando armazenar no banco de dados. Então, se eu vim aqui e tentar armazenar 2, o meu value vai ser 2. Se eu tentar armazenar 3, o meu value será 3. Então, eu quero pegar esse valor e validar ele. Será que ele é válido para ser salvo no banco? 2 pontos. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é verificar se esse valor é um número inteiro. Eu quero trabalhar apenas com números inteiros aqui. Então, eu verifico se o value não for uma instância, ou seja, not is instance value de int, se ele não for uma instância de um número inteiro, eu já disparo um race, que será um value error, e vou falar aqui que validate even deve receber apenas números inteiros. Beleza. Então, já disparo uma exceção aqui falando que essa minha função aqui não pode ser chamada. Por exemplo, se eu coloco esse validate even aqui em um campo que é um char field, por exemplo, e a pessoa digita um nome, não tem como eu validar se o nome é um número par. Então, tem que falar, olha, você não pode utilizar esse validator aqui dentro de um char field. Eu tenho que utilizar dentro de um integer field. Ok, passamos por essa validação, o número realmente é um número inteiro e agora eu posso fazer a minha validação final, aquilo que importa pra gente. Então, eu poderia verificar se o value mod 2 for igual a 0. Beleza, isso daqui me falaria se o número fosse par. Ou seja, se ele não for par, eu quero gerar uma exceção. Ou seja, not, se o número não for par, 2 pontos. Agora sim eu gero um race. Gera uma exceção chamando validation error. Ou seja, tivemos um erro de validação. E agora eu passo uma string e os parâmetros. Então eu vou passar aqui uma fstring falando o seguinte: o número, aqui eu coloco value, não, o número tal não é par. Essa mensagem está legal, não é par. Beleza, coloquei uma mensagem de erro e agora eu passo os parâmetros, que no caso é o valor, então value, value. Agora nós temos o nosso validator. Eu recebo um valor e verifico se ele é par. Se o valor não for inteiro, eu gero uma exceção e não faço a validação. Se o valor for inteiro, eu faço a validação. Se ele não cair nesse race, a função vai retornar none aqui, tá tudo bem, significa que passou. Se gerou uma exceção, se gerou um validation error, significa que tivemos problemas na validação. Agora, como que eu faço para utilizar, deixa eu minimizar essas models aqui, como que eu faço para utilizar aquele validator nesse campo? Então, já tenho o campo 1 aqui, que é um integer field. Eu vou criar aqui um validators e vou abrir uma lista. Então, em um único campo, eu posso passar uma lista de validações. Então, eu quero um número que seja divisível por 2, eu quero um número par, eu quero um número que também ele tem que ser par, tem que ser múltiplo de 10 e tem que ser um número primo. Poderia colocar os 3 validators, par, múltiplo de 10 e primo, ok? Mas no caso aqui eu vou utilizar apenas um. Mas antes eu preciso importar, então eu vou fazer from.validator import, como é que chamava mesmo? Validate even, né? Venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Eu não chamo a função, tá? Eu só passo a função aqui, a referência para a função. Eu preciso executar o make migrations e preciso executar o migrate também para isso daqui funcionar, senão ele não vai funcionar. Dou run server e agora ele vem aqui com o alter campo, onde o alter teste campo 1, né? Onde ele me mostra aqui que foi criado um validator, ok? Beleza, fizemos isso, demos o make migration e o migrate. Agora repare no seguinte, eu não tenho nenhum valor aqui dentro de teste. Se eu tentar adicionar, vou tentar adicionar o valor 3. Ele vai me mostrar a mensagem, por favor, corrija o erro abaixo. Ele mostrou, o número 3 não é par. Ou seja, ele não deixa eu adicionar o valor 3 no banco de dados, porque ele não é um valor par. Se eu colocar o valor 5, a mesma coisa, o mesmo erro. Se eu colocar o valor 4, quando eu pressionar em salvar, beleza, ele conseguiu salvar. E a exceção não acontece só no admin, tá? O admin trata essa exceção. Se eu tentasse fazer a mesma coisa em qualquer lugar do meu código, utilizando o ponto .save, não iria funcionar também. O validation não funciona apenas para o admin, funciona para todo o seu código a qualquer momento que você esteja tentando salvar no banco de dados, tá? Então isso daqui garante que você não vai conseguir salvar. Beleza, então essa é uma das formas da gente conseguir criar o nosso validador.
validador, se essa palavra existe em português, nem sei. O nosso validator. Vamos colocar em inglês aqui mesmo. Essa é uma das formas da gente conseguir criar o nosso validator. Existe uma outra forma, que a gente, em vez de utilizar uma função, a gente vai utilizar uma classe. A gente vai utilizar as classes quando a gente tem alguns validators mais complexos, tá? Vamos pegar aqui algum exemplo. Agora, eu não quero saber se o número é par. Eu quero criar aqui um validator onde eu vou passar um número para ele e a partir do número que eu passar, eu só posso adicionar no banco de dados se o número que eu estou tentando adicionar no banco de dados for divisível pelo número que eu passei. Caio, por exemplo, eu vou chamar aqui a função XYZ, a gente vai dar o nome para ela, vou abrir parênteses e passar o 3 aqui. Isso significa que para o campo 1, eu só posso salvar se o número que eu estiver tentando adicionar for divisível por 3. Se eu passar 5, ele só pode adicionar se for divisível por 5 e assim por diante. Então, agora, para facilitar, a gente pode utilizar uma classe. Então, eu vou criar aqui uma class. Vamos chamar aqui de validate divisible. Aí, beleza. Ok, fizemos isso. A primeira coisa é que quando eu quero criar um validator através de uma classe, eu preciso utilizar... eu preciso falar que ele pode ser serializável a partir do subsistema de migrações do Django. Então, quando eu executo o Make Migrations, o Django vai precisar serializar isso daqui, transformar em um JSON. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui, from django.utils.deconstruct import deconstituible. Beleza? Eu não consigo falar essa palavra aqui. Deconstructible. Não consigo pronunciar isso daqui, é um trava-língua para mim. Beleza, então isso daqui vai falar que simplesmente, olha, a classe validate divisible, não sei como é que pronunciar isso daqui também, não tenho péssima pronúncia, tá, pessoal? Me desculpem por isso, prometo que um dia eu vou melhorar. Mas ignore a pronúncia e foquem no conteúdo aqui. Essa classe, ela pode ser serializável pelo sistema de migrações do Django. Então, quando eu executar um Make Migrations, eu estou falando, olha, Django, a partir de agora você consegue serializar essa classe aqui. Beleza? E é isso que o Django precisa. Sem isso daqui não iria funcionar, tá bom? Porque essa minha classe não seria serializável. Agora eu preciso chamar o construtor def dunder init dunder. Beleza? E aí nesse construtor eu vou receber self e aqui eu vou receber um num. O que vai ser esse num? Eu vou vir aqui e no meu validators eu vou chamar da seguinte forma. A minha classe, abrir e fechar parênteses, e aqui dentro eu vou passar o valor na qual eu quero saber se o número é divisível ou não, tá? Então esse valor que eu estou passando aqui, eu estou passando para o construtor. Então o construtor precisa receber este valor. Eu vou precisar também pegar esse valor num e colocar ele dentro de self para que eu tenha acesso dentro de outros métodos. Self.num é igual a num. Certo? Agora, o que o Django vai tentar fazer a partir desse momento? Eu estou criando uma lista chamada validators e ele vai tentar pegar essa posição da lista e chamar ela através de um callable. Só que uma classe, ela não é um callable, pelo menos do jeito que eu criei aqui, ela não pode ser chamada. A instância dela não pode ser chamada. Se eu faço x é igual a validate tal, eu vou colocar aqui o valor 3. Eu não consigo fazer x e abre e fecha parênteses para executar uma ação dessa classe, porque x não é um callable, é uma classe. E o Django tenta fazer isso daqui a partir do momento que você define o validator aqui. Ele vai tentar chamar esse validator. Lembra que quando a gente criou a função validate even aqui, a gente passou validate event, sem abrir e fechar os parênteses, sendo que era uma função? Porque a gente passou a referência para o Django chamar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa classe aqui se torne um callable. Então eu quero falar, olha, o Django vai tentar chamar. E quando ele tentar chamar essa classe, eu quero fazer o quê? Então def, eu uso o método mágico dunderCall, que é para tornar uma classe um callable. Então quando eu executar a instância da minha classe, abre e fecha parênteses, que é o que a gente fez aqui, vou até colocar um PES aqui para parar de dar erro. PES, aqui. PES. Quando eu executar, abrir e fechar, quando eu chamar a instância da classe que eu defini aqui, ele vai chamar esse método aqui, certo?
A partir do momento que eu crio esse método mágico, se você não sabe o que é o método mágico, tem aulas aqui no canal, coloca método mágico Pythonando que você acha, beleza? Ele vai chamar esse determinado método e é aqui que eu tenho que colocar as minhas validações ou chamar algum método dentro dessa classe que faça as validações. Eu vou criar as validações tudo aqui dentro para ficar mais simples, tá bom? E esse método call aqui, ele precisa receber o value. É nesse método que o Django vai passar o valor que eu estou tentando adicionar no meu banco. Caio, o que é o num, o que é o value? Presta atenção que isso daqui tem que ficar claro para vocês. O num, que eu coloquei no método init, é o valor que eu passar aqui, ok? Que eu vou definir na hora de executar o make migrations, lá no campo models. O value que eu defini no call é o valor que o Django vai passar quando ele chamar essa minha classe, quando ele tentar, antes dele tentar salvar no banco de dados. Então, se eu tentar adicionar aqui 4 no banco de dados, o value será 4, beleza? Se eu tentar adicionar 5 no banco de dados, o value será 5. Então, beleza, fizemos isso, agora eu posso simplesmente fazer algo muito parecido com o que eu já tinha feito. Se not is instance value de int, beleza, vamos retornar aqui um value error, beleza, e aqui eu vou colocar validate divisible, desculpe se eu pronunciei errado, deve receber apenas números inteiros, beleza, fizemos a primeira validação, agora eu quero validar se o número é realmente divisível por aquele outro, né, por num, se value é divisível por num, então eu posso fazer se not, ou seja, se value mod num, aqui tem que ser self.num, na verdade, né? For igual a zero, se ele não for igual a zero, significa que ele não é divisível. Então eu dou um race e chamo o validation erro, que eu já tinha importado. E agora eu coloco aqui. Vamos chamar o mathstring, né? E agora eu posso colocar aqui value primeiro, então o número 5 não é divisível por, e agora eu passo aqui o self.num. Beleza, teoricamente isso daqui já está funcionando. Eu posso apagar isso daqui. Se eu não fiz nada de errado, que eu acredito que não, significa que eu posso vir aqui, apagar essa importação e fazer from.validators, validator, na verdade, não coloquei no plural. Desculpem, pessoal, se vocês pensaram que foi o seu celular, não é o meu. Deixa eu até guardar ele aqui que ele está tocando. Se você olhou no seu celular umas 3 vezes, não é o seu, fica tranquilo. Foi o meu, eu peço desculpa por isso. Então, from.validator, import, validate. E tá passando agora não sei se dá pra vocês escutarem, ó. Tá passando o guarda aqui na rua, tocando a buzina. Espero que não pegue no áudio, mas beleza. Agora eu chamei aqui o validate divisible e passei aqui o número 3 para ele. Já tô passando aqui dentro dos validators. Teoricamente isso aqui é para funcionar, então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um make migrations. Aqui ele já está dando erro, porque na minha última migração, eu falei que eu ia utilizar o validate even e eu excluí ele. Então, eu vou apagar essa migração. Vou executar aqui o make migrations novamente e vou executar o migrate novamente. Beleza. Calma aí, isso aqui deu problema aqui, Vou apagar todas as minhas migrações. E aqui no meu vagas eu vou ter que apagar também, porque uma é dependente da outra. Beleza? Como eu estava fazendo a outra só para mostrar, eu acabei apagando ela e vou voltar com as minhas migrações. Beleza? Agora sim executo o make migrations e executo o migrate novamente. Vou vir aqui e executar o run server. Eu acho que ele não executou. Temos problemas aqui. Pera aí, eu vou ter que abrir o meu DB Browser. Vou ter que apagar essa migração novamente. Tudo isso porque eu excluí o validate even lá que já estava sendo utilizado. Mas espera aí que a gente resolve isso daqui. Vou apagar essa outra migração também. Ficou sem migração nenhuma. Eu vou vir aqui e vou abrir novo banco, abrir banco de dados, na verdade. Python Projects. Vou vir aqui em Selective e vou abrir esse DB SQLite. Aqui a gente pode encontrar a tabela de migrations. Aqui, beleza. Vamos vir em navegar dados. Migrations, e aqui a gente vai ter as migrations que ele já falou que já foram executadas, né? E vou dar um delete nela. Essa daqui eu acho que também já foi executada. Agora eu dou um save aqui para salvar.
Beleza? Agora sim eu posso executar, ele vai chamar as migrações para o servidor. Dou um make migrations e dou um migrate aqui agora. Mesmo assim, será que eu chamei o selective do lugar certo? Ah, tá, o 001 initial ele falou que já tá. Eu tenho que voltar com o DB Browser. Eu tenho que apagar o 001 initial de lá. Então, abrir banco, Python Projects. Agora sim eu venho em selective, DB, navegar dados, migrations. Agora sim, o 001 de empresa, eu tenho que apagar ele daqui. O 001 initial aqui eu tenho que apagar também. Deixa eu ver se é esses. Vou apagar todos, na verdade o Django refaz todas. Não vai demorar tanto tempo, a gente tem que ficar procurando uma por uma, e já que não é o intuito da aula, a gente não perder tempo com isso. Agora sim, o Make Migrate já rodei, né? Agora é só rodar o Migrate. Falando que a tabela já existe, Content Type. Tá, que temos problemas aqui. Eu apaguei o Content Type também do Django, não apaguei? Eu apaguei tudo. Eu não deveria ter feito isso. Deixa eu voltar aqui. Realmente apaguei. Tá, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Ele tá falando... A tab já foi aplicado, então eu vou ter que vir aqui. Estrutura do banco. Deixa eu ver... Off group permission. Tá. Então essa... Deletar tabela. Yes. Vou deletar essa tabela aqui também. Deletar essa. Essa daqui. Essa também a gente vai deletar. Fiz besteira. Apaguei uma tabela que não era para ter deletado. Vou ter que resetar esse banco aqui, pessoal. Vamos lá. Tá, beleza. Fiz besteirinhas. Fui fazendo tudo muito rápido. Tá, eu não tinha um backup. Então vou ter que apagar o banco inteiro. Beleza. Agora eu vou executar meu migrate. Ok, beleza. Agora eu vou ter que criar um super user novamente, Python 3, manage.py, create super user. Porque eu apaguei a tabela do usuário, então eu perdi meu usuário aquela hora. Caio, vou deixar sem endereço de e-mail, yes. Beleza, agora sim eu vou rodar meu servidor. Run server, beleza. Voltamos aqui, F5. Ok, voltamos aqui em teste, vou vir adicionar teste. Agora eu só posso adicionar o que dentro da minha models? Aqui no meu campo 1. Só posso adicionar valores divisíveis por 3. Então, se eu tentar adicionar 2, ele fala 2 não é divisível por 3. Beleza, funcionou. Se eu tentar adicionar 4, ele não funciona. Se eu tentar adicionar 9, por exemplo, aí ele tem que funcionar. Ele deixou eu salvar o 9. Então, aqui, pessoal, nessa aula, a gente já aprendeu a criar dois tipos de validators. Um baseado em classe, que a gente tem que se preocupar em chamar o método construtor, que é o valor que a gente vai passar como parâmetro aqui, tá bom? Então, a gente chama o construtor aqui quando a gente for passar, a gente instancia essa determinada classe, e o Django fica responsável por chamar o método call, passando aqui no value o valor que a gente está tentando acessar no banco de dados. Sempre lembrando da gente colocar o deconstructible aqui, que eu não consigo pronunciar essa palavra, para garantir com que essa classe aqui seja serializável pelo sistema, pelo subsistema de migrações aqui do Django, tá? Senão isso daqui não funcionaria. Então, só que a partir daqui você fica responsável, você consegue criar basicamente qualquer tipo de validação que você precisar. Mas as validações mais comuns, pessoal, por exemplo, eu quero verificar se é uma URL, se é um e-mail, quero fazer uma validação a partir de uma regex. Quero fazer uma validação de valores máximos, de valores mínimos. Se o tamanho da string é maior ou menor que um determinado valor. As validações mais comuns o Django já traz para a gente. Então, primeiro, se você precisa fazer alguma validação, se pergunte o seguinte: o Django já criou essa validação? Provavelmente sim, porque as validações mais comuns ele já criou para você. Caso contrário, aí você cria a sua própria validação, porque tá tudo bem. Deixa eu trazer aqui para vocês, pessoal, esse material aqui, que é da própria documentação do Django. Então aqui ele já fala, ó, o Django tem alguns validadores, e se eu tinha perguntado se aquelas palavras existem em português, aparentemente existe em português. Validators, traduzido para português, seria validadores. Fica estranho falar validadores, né? Parece que tá errado, mas tranquilo. Então os validadores integrados vêm de django.core.validators, e ele já traz alguns. Por exemplo, se você quer fazer alguma validação através da regex, você vem aqui e passa regex validator. Então aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Voltamos aqui em models. Você vai importar de from,
Django.core.validators import regex validator. Beleza? E aqui, regex validator. E aqui, beleza, você coloca a sua regex. Ah, Caio, eu não quero fazer uma validação por regex. Eu quero ver se... Vamos ver. Se é um e-mail que eu estou digitando. Só utilizar o e-mail validator. Ah, quero ver se é uma URL. Utiliza o URL validator. Aqui já tem alguns prontos. Por exemplo, quero validar se é um slug, se é um IPv4, se é um IPv6, se é um IPv4 ou IPv6, e etc. Aqui de valores máximos e mínimos. Se o valor é maior que alguma coisa, se o valor é menor que alguma coisa. O tamanho da string. O valor decimal, você pode verificar aqui o max digits, ou seja, qual que é a quantidade de dígitos que você tem. Ou às vezes você quer verificar apenas as casas decimais, você pode fazer isso também. O File Extension Validator é muito interessante. A gente pode até pegar um exemplo dele aqui. Imagina que você tem aqui um campo 2. Campo 2 vai ser igual a models.file models.filefield, tá aqui. Ok, e aqui vai ser um file field, ou seja, um file field aceita PNG, aceita PDF, aceita um .txt, aceita qualquer tipo de extensão, qualquer arquivo o file field vai aceitar. Mas às vezes você está trabalhando com a foto de um usuário, ou você quer trabalhar apenas com vídeo, ou apenas com documentos, então você quer PDF, docs e etc. Você pode fazer o quê? Validators, passa a lista e passa o File Extension Validator. File Extension Validator. Abre e fecha parênteses e aqui dentro você vai passar uma lista como parâmetro. E esta lista vai receber, entre aspas, quais são as extensões aceitáveis para esse parâmetro. Então vamos supor, eu quero aceitar aqui apenas JPG, JPEG, PNG e GIF. Ou GIF não, GIF seria... Pensando em imagem, seria o WebP também, etc. Ou seja, se o arquivo que eu tentar salvar aqui for diferente de qualquer um desses 4 aqui, ele não vai aceitar. Então, nossa, imagina o trabalho que ia dar para você escrever isso daqui na mão. O Django já trouxe para você. Imagina você ter que escrever uma URL, uma regex para validar o URL. Daria um trabalho. Regex não é simples, não é fácil, é complicadinho. Então, você teria que perder um tempo. Não precisa mais, por quê? O Django está aqui, ó. O Django criou para você. Vou precisar criar uma regex para validar e-mail? Não, o Django já criou para você. Ok? E tem vários aqui, se você quiser dar uma lida, ó. Um monte de validators pronto, simplesmente para você utilizar. Caio, olhei todos e o que eu preciso não está aqui. É um caso muito específico que o Django não criou. Tá tudo bem, você já sabe criar como a gente viu no começo dessa aula. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, como vocês podem criar os seus próprios validators e principalmente quais são os validators que já existem no Django, tá bom? Então esse link aqui eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. E último recado final aqui, para vocês não esquecerem, se você não se inscreveu ainda na Paz Tech Week ou Retorno, vai lá agora, pausa esse vídeo, aproveita que tá no final, que a gente já viu todo o conteúdo que precisava ver, vai lá, acessa o primeiro link na descrição ou pythonando.com.br e se inscreve no evento para você conquistar a sua primeira vaga como Dev Python em 2023. Então é isso, agora eu vou, tchau, tchau, até mais!